Meus irmãos, era uma obrigação dos judeus, não importa a distância, as 12 tribos, e ao menos numa das festas religiosas anuais. Então eles saíam de longe. Por isso esses salmos falam da salmo de romagem, porque era uma peregrinação. Eles saíam das suas casas para ir cultuar a Deus, às vezes, em lugares distantes, né? Inclusive, o Salmo 121 diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Pela caminhada seria muito perigoso. Mas, a despeito de ser uma obrigação, quando eles ouviam o vizinho ou parente os convidar para irem a Jerusalém, eles jubilavam. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Essa casa, Jerusalém, o templo, tem alguma representação. Literalmente, eles iam para esse lugar que até hoje existe, né? Não o templo existe mais, mas Jerusalém existe. Eles iam ali cultuar a Deus. Era o único lugar no mundo onde tinha uma casa de oração autorizada pelo Senhor. Então, só neste lugar se poderia adorar a Deus. Então, Jerusalém representa a casa eterna de Deus. É uma representação, é um símbolo que lá Apocalipse fala a nova Jerusalém, né? Também Jerusalém, a partir ali do versículo 6, vocês vão perceber que ela representa a noiva do Cordeiro, que é Jerusalém também. Então, eu gostaria de falar sobre o seguinte tema: anelo pela casa de Deus, pela casa eterna de Deus, pela igreja de Deus, pela noiva de Deus. Anelo pela casa de Deus. Os crentes se alegram por estarem indo à casa do Pai Celestial. Devia haver júbilo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não é bater na madeira, não. É glorificar a Deus, porque estamos indo para a casa do Pai. A notícia de estarmos rumando às mansões celestiais deveria servir de grande gozo, pois veremos Deus face a face. Verei Jesus assim como Ele é. Ora, diz o apóstolo Paulo, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Somos tomados de alegria, porque na casa do Pai reencontraremos e conheceremos irmãos de todas as épocas, e juntos vamos louvar ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Diz Apocalipse: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Todos nós estaremos entoando esse cântico com todos os santos, ao sabermos que na casa do Pai vamos conhecer as hortes celestiais, que são formadas por anjos, arcanjos e querubins. A expectativa prazerosa inunda o nosso ser. Aquilo que a gente conhece nos escritos, de ouvir falar, nossos olhos verão. Vou ver Miguel, vou ver o arcanjo. Tem o Miguel e
e Gabriel, são dois que aparecem os nomes, mas toda a milícia dos anjos celestiais nós iremos contemplar. Diz Apocalipse: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. E eles cantavam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Nós vamos ver esses anjos, esse grande coral exaltando ao Senhor Jesus. Ao lembrarmos que na casa do Pai nosso corpo será semelhante ao de Cristo ressurreto, que não envelhece, não adoece e não morre, somos tomados de um desejo ardente para que esse dia logo se manifeste, e por isso nós podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pois a nossa pátria, diz Paulo, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Ao refletirmos que na morada de Deus será tudo novo, excluído tudo que possa gerar mal-estar, ambicionamos estar lá para usufruirmos eternamente deste paraíso. Quem não deseja estar num lugar desse? Diz o Apocalipse: nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. A esperança cristã precisa ser ressuscitada na vida do povo de Deus, pois estamos sendo consumidos pela nossa morada passageira, o que revela insensatez e que nos tem feito adoecer. O Paulo falando aos Colossenses: pensar nas coisas de cima e não das terras. Nós estamos muito centrados nos dramas existenciais. O salmista diz: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Sem a esperança cristã, a religião evangélica se resume a um comportamento ético que beneficia o indivíduo e a sociedade, mas finda com a morte física. Não. A vida cristã não é só para esta vida, mas é também para a eternidade. Deus nos chamou para a eternidade. Sem a esperança cristã, nos falta estímulo para viver um viver santo, mas porque os bons serão recompensados com a vida eterna, somos animados a continuar neste caminho, apesar dos obstáculos. Sim, porque as pessoas não se sentem motivadas a andar em santidade de vida, porque não acreditam numa recompensa eterna. Mas a palavra de Deus nos adverte: segundo a dureza do coração impertinente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e a indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tendo a esperança cristã, somos motivados a servir a Deus em família, na sociedade, na igreja, com prazer, pois isso agrada a Deus, evidencia a nossa fé em Jesus e vamos ser recompensados naquele dia. Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o que está reservado para vós desde a fundação do mundo.